Olá, estamos aqui para apresentar mais um programa do Por Dentro da Pós. Meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de Serviço Social da Uninter e hoje eu estou aqui com a nossa convidada especial, com a Rose do IBGPEX. Rose, por favor, seja muito bem-vinda e se apresente para a gente. Muito obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui, né? Agradeço demais esse convite, essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre responsabilidade social que a gente faz ali na Uninter, né? Então, eu sou administradora de empresas, hoje gestora do Instituto IBGPEX, que é o instituto responsável por cuidar de boa parte da responsabilidade social do Grupo Uninter, né? A minha formação compreende ainda uma especialização em gestão de projetos de desenvolvimento social e algumas pós-graduações que a gente nunca para de estudar, né? Verdade. Então, eu venho aí da academia, também já fui professora universitária, também já coordenei cursos, né? E, de fato, a educação é uma área apaixonante, né? E quando a gente é picado pelo bichinho ali, não tem volta, né? Assim como trabalhar no terceiro setor e com responsabilidade social, né? Então, eu migrei da academia para o terceiro setor e permaneço hoje já há quase 10 anos aí como gestora de projetos sociais. Ai, que bacana, Rose. Então, fala um pouquinho pra gente como que é o Instituto da Uninter, como que, o que vocês fazem, quais os projetos que vocês têm. Então, eu sempre digo que trabalhar na área social é apaixonante e complexo, né? Porque os problemas sociais, eles são infinitos. Quanto mais você se aprofunda e quanto mais você conhece, mais você vê que tem problemas a serem resolvidos e novos problemas surgem, né? Mas o IBGPEX, nós optamos por trabalhar com 3 eixos e tentar assim, nos aprofundar nesses eixos para que a gente consiga, de fato, entregar um impacto que seja, de fato, importante ali para a sociedade, né? E que, de fato, faça alguma diferença para a sociedade. Nós trabalhamos com o primeiro eixo, que é o institucional. Então, no eixo institucional, nós trabalhamos o voluntariado corporativo, né, que inclusive é um programa premiado, recebemos um prêmio nacional de melhor gestão de trabalho voluntário empresarial ano passado, o que muito nos orgulha, né, e isso é claro que é um prêmio que é extensivo, esse reconhecimento é extensivo a todos os colaboradores da Uninter que já se envolveram no trabalho voluntário em algum momento, né, e ao apoio também da nossa área de gestão de pessoas, né, ao apoio da nossa autogestão, que sem ele isso não seria possível. E trabalhamos também com as campanhas que estão diretamente relacionadas ao voluntariado corporativo. Então, dentro desse eixo institucional, realizamos campanhas solidárias, como agora, né, está ativa aí uma campanha que vai culminar no Dia do Avô, no dia 26/7, vamos atender um lar, uma ILPI, né, que é uma instituição de longa permanência de idosos, levando voluntários da Uninter, levando também alguns itens que essa entidade precisa, então unindo aí a questão da campanha solidária ao voluntariado corporativo. Né? Ah, que bacana. Vai ser muito legal. Está convidada, inclusive, viu, Thalita? Obrigada. Quero ver seu nome na lista de voluntários, como sempre, né? Um segundo eixo que nós trabalhamos é a responsabilidade social universitária. Então, a gente trabalha para, junto com a academia, incentivar que tanto os nossos mais de 700 polos no Brasil inteiro realizem ações de responsabilidade social nos municípios onde eles estão. Esse incentivo vem a partir de um prêmio anual que nós oferecemos, então, em reconhecimento às ações de responsabilidade social, aqueles polos que mais se destacam recebem, então, essa premiação. E nós estamos agora no momento, inclusive, de encerramos as inscrições para esse ciclo referente às ações do ano passado. Estamos ali avaliando as ações que foram inscritas. Em breve teremos aí essa resposta, né, até o mês de junho, início de julho, e a premiação, a entrega dessa premiação, né, tanto para os polos quanto para as escolas superiores, né, que também concorrem a esse prêmio, reconhecimento pelas ações de responsabilidade social. E estamos começando agora esse ano falar um pouco e entender melhor e lançar algumas ações também de voluntariado universitário. Né? Eu sou uma defensora do trabalho voluntário e eu vejo como ele tem o potencial de desenvolver carreiras, né? Desenvolver soft skills e até hard skills, tanto os nossos alunos, né? E isso extensivo até a comunidade, a esses familiares que também acabam aí se contagiando positivamente com o trabalho voluntário. E um terceiro eixo também que nós trabalhamos, então, é a comunidade, que acaba sendo a parte aí que recebe o resultado dos outros eixos que a gente já comentou, né? Então, essa extensão até a comunidade das ações que nós fazemos internamente
Mas basicamente na comunidade nós trabalhamos com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em que nós temos o projeto Despertar. É um projeto que nós temos ali algumas pessoas, atendemos diretamente na ponta, ou seja, direto ao beneficiário, né? Então, temos uma turma de pessoas com deficiência intelectual nesse momento, que eles são treinados, recebem ali 1 ano de capacitação. Ao longo desse 1 ano, ele pode ser inserido no mercado de trabalho. Tanto dentro da Uninter, a Uninter absorve muitas dessas pessoas, né? Como também no mercado em geral. Então, a gente faz um trabalho de fato para a comunidade, e também para o Grupo Uninter, no sentido de preparar essas pessoas para que elas qualificar, né, essas pessoas para que elas possam, então, estarem prontas ali para aceitar o desafio de trabalhar como é direito deles, né? E assim como nós queremos trabalhar, todos têm direito, né, ao trabalho para se sentir de fato digno, né, cidadão de verdade, né, como todos somos. E além disso, também temos o programa Jovem Aprendiz, dentro também desse eixo comunidade, que é o assunto que a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? Uhum. E aí o programa Jovem Aprendiz a gente fala um pouco mais para frente. Tá, e para exemplificar, para quem não conhece, né, a Uninter, não conhece o IBGPEX, que tipo de ações são essas que vocês realizam ali com os funcionários, na questão do voluntariado e até mesmo nessa questão da premiação que você falou, né? Uhum. O que é considerado, então, essas ações de responsabilidade social? Então, uma ação de responsabilidade social é toda ação que beneficia a comunidade como um todo. Então, qualquer ação que trabalha a questão da inclusão, né? Uma ação também que trabalha a questão da cultura, da diversidade, de uma forma, tanto da pessoa com deficiência quanto de gênero. Ações que desenvolvam, que colaborem com o desenvolvimento socioeconômico de uma região, né? Uhum. Ações que beneficiem aquele município, aquela cidade, aquela comunidade do entorno do polo. Essas ações todas, que são tantas ações realizadas ali pela própria Uninter, também nas escolas superiores, né? Que há discussões a respeito da questão da infância, né? Do direito, do acesso à garantia de direitos também, tanto da educação quanto de saúde. Então, tudo aquilo que de uma forma que extrapola os muros da universidade e chega como benefício, então, à nossa comunidade em geral. Então, vamos supor, por exemplo, o programa que a gente tem, o Fala Prof, quando a gente traz ali um especialista para estar falando sobre, por exemplo, a questão da adoção, que a gente teve há pouco tempo, quando a gente trabalha as questões éticas, quando a gente trabalha questões, por exemplo, relacionadas a racismo, a feminicídio, isso poderia ser considerado uma ação que está beneficiando a sociedade? Poderia ser considerado nesse quesito para vocês? Com certeza, né? O acesso à informação de qualidade é um serviço que a Uninter presta para a comunidade, né? É um benefício que a Uninter presta para a comunidade. Então, toda a informação que é levada... Hoje a gente escuta falar tanto sobre fake news, né? E são tantas notícias truncadas que chegam para as pessoas e notícias que têm um fundo de verdade, um enorme fundo de mentira, né? Que você fica ali, você não sabe sem julgar, embasamento sem embasamento nenhum, né? Verdade. Então, quando a Uninter se dispõe, né, tanto as escolas superiores quanto polos, a gerar uma discussão de qualidade, baseada em fatos, baseados na ciência, isso sim agrega para a comunidade e sim é uma ação de responsabilidade social. Eu acho muito bacana que a gente, enquanto assistente social, né, quando a gente idealizou ali o programa Fala Prof, a gente pensou muito nessa questão de quando que uma pessoa lá na ponta da comunidade, lá nos lugares mais distantes, poderia ter acesso a esse tipo de conhecimento se não fosse através de uma live, através de uma rede social, né? Igual nós temos tentado fazer. Por exemplo, a gente teve uma convidada nossa que ela já foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que ela deu aula para mim na graduação, né, há um tempinho atrás, assim, e depois ela veio falar para a gente, veio falar sobre como que era a Política Nacional de Assistência. Então, você ter a oportunidade de levar esse tipo de conhecimento é muito gratificante para a gente. E a gente tem recebido um retorno muito bom. A gente tem uma aluna, por exemplo, que ela estava se formando em pedagogia quando ela conheceu o nosso programa, e
ela acabou se encantando e foi fazer serviço social. E hoje está lá com a gente, né, no serviço social. Então é muito bom a gente ver, né, que de alguma forma, mesmo a gente estando mais ali fechados no meio acadêmico, né, na coordenação ou na tutoria, tudo, mesmo trabalhando mais com o ensino à distância, né, que é o nosso foco hoje, a gente consegue chegar na comunidade, a gente consegue ter esse retorno, esse diálogo com eles. Isso é muito bom. Então, vocês poderem incentivar isso também é muito bacana, né? Porque enquanto instituição, a gente consegue ver que temos a mesma visão, né? Que a gente consegue caminhar junto aí. Esse é o papel de um instituto de empresa como nós somos, né? Então, nós somos um instituto, somos uma ONG, né? Ou uma organização da sociedade civil, que temos um CNPJ diferente do CNPJ da Uninter, mas estamos no mesmo grupo econômico, somos uma organização social mantida pelo grupo Uninter, né? E temos justamente esse papel, né? De firmar publicamente o propósito do grupo Uninter, né? Então, não poderia ser diferente, né? A gente... Muitas vezes nós temos reuniões com polos, também com professores das escolas superiores, somos muito procurados por professores, por coordenadores de curso que querem fazer alguma ação de responsabilidade social e vêm buscar validação com a gente para saber se é isso mesmo, se esse caminho está correto. A gente orienta em relação, olha, se você for por aqui, talvez o impacto seja maior, né? Então, por vezes, nós também recebemos com muita alegria inovações que vêm da própria academia, desses professores e coordenadores. Acolhemos com muita alegria, porque é muito legal quando a gente percebe a ciência, e não poderia ser diferente, né, a favor da sociedade. Não pode ser diferente, né? Então, eu vejo que quando essa possibilidade de termos dentro desse grupo econômico, dentro desse grupo Uninter, né, um instituto, e também temos a fundação, né, que se preocupam de fato em traduzir esse propósito em ações de responsabilidade social, isso é fantástico. Quando a gente pode apoiar, a gente pode instrumentalizar, né, e direcionar essas ações, é de fato o motivo para o qual nós existimos, né? Até porque mão de obra qualificada temos muita, né? Muita, tem que aproveitar mesmo. E muita gente com muita boa vontade, existe uma preocupação muito grande em de fato traduzir isso que acontece dentro da academia, né, para a comunidade, porque eu vejo assim, a educação à distância como algo fantástico, né? Porque imagine o quanto a educação à distância democratizou a educação superior no Brasil inteiro, né? O que era a educação à distância há 20 anos atrás e o que ela é hoje, né? Os efeitos da pandemia para a educação, como a educação à distância foi importante, como temos essa expertise em educação à distância foi importante durante a pandemia. Muitas pessoas que poderiam ter deixado de fazer um curso superior, uma pós-graduação, aproveitaram aquele momento tão ruim, né, para continuar estudando, né, e a Uninter, claro, né, tendo aí já esse know-how, né, de tanta excelência na educação à distância, colaborou muito com a democratização da educação, vem colaborando e durante a pandemia mais fortemente ainda, né, então propósitos super alinhados, né. É muito bacana ver que a gente trabalha numa instituição que preza por esses valores, né? Então a gente consegue trabalhar até mais feliz, assim. Enquanto assistente social, quando a gente vê toda a questão da inclusão que acontece dentro da empresa, com toda essa assessoria que a gente tem mesmo, né? Quando a gente precisa de um apoio para tirar uma dúvida a respeito de alguma ação social, alguma coisa, a gente tem todo esse respaldo de vocês. Então é muito bom a gente saber que a gente pode contar, né? Que é uma equipe mesmo e que a gente consegue trabalhar em conjunto. E que as nossas ações também impactam para vocês, né? E que a gente consegue chegar no nosso alvo principal, que é trazer algum benefício para a comunidade também. Rosa, então fala um pouquinho mais pra gente de como são essas ações, de outras ações. Eu sei que vocês fizeram agora há pouco tempo também uma capacitação aí para o pessoal do terceiro setor, né, para instituições que vocês escolheram, foi bem bacana, vi ali você toda chique lá no programa do reitor, né, na sexta-feira na Rádio Uninter também. Sim. Então fala um pouquinho pra gente desses resultados tão positivos que vocês têm tendo. Sabe que ao longo da minha caminhada, Thalita, com o terceiro setor, né, como gestora de terceiro setor, algo que eu percebi que é uma carência muito grande é a profissionalização do terceiro setor, né? A gente vê que as entidades do terceiro setor, elas surgem, elas nascem do coração das pessoas,
nem sempre da razão, né? Mas do coração, no sentido de olhar para uma comunidade, ver uma necessidade, ver ali uma criança, né? Diversas crianças, às vezes, à tarde, que vão para a escola, às vezes, de manhã, à tarde ficam por ali, e aí alguém começa a convidar essa criança para fazer um reforço escolar, para tirá-la da rua, e aquilo daqui a pouco dentro daquela comunidade se torna um movimento, daqui a pouco ele vai lá e faz um estatuto com algum outro grupo de pessoas e aquilo se torna uma organização social. Então eles são muito imbuídos de propósito e propósitos muito legítimos, né? A gente percebe nesses gestores do terceiro setor até assim uma angústia, porque, como eu falei, quanto mais você se aprofunda nos problemas sociais, e você como assistente social sabe disso, mais você vê que tudo que você faz, você dedica a sua vida por isso, é pouco, né? Você é uma gotinha só no oceano de problemas, né? E aí, olhando para isso, vendo que as organizações de fato nascem a partir dessa dor, né? A gente percebe que elas vão crescendo, daqui a pouco tem 15 crianças, tem 150, tem 1.500, e nem sempre elas se formalizam, nem sempre elas se profissionalizam. Então, cientes desse problema, o IBGPEX se uniu então com o grupo GRPcom, que é um grande grupo que tem um instituto que atua muito fortemente no fortalecimento do terceiro setor no estado do Paraná. Também com o Parque Tecnológico da Itaipu, né, que é a parte ali de inovação da Itaipu, que impulsiona ali startups e inovação na veia, assim, todo dia, para pensar o que a gente poderia fazer no intuito de fortalecer o terceiro setor e levar mais profissionalização para que eles possam, a partir de um olhar estratégico para o seu negócio social, né, buscar mais recursos e, consequentemente, aumentar o impacto e qualificar os serviços que eles já prestam para a sociedade. Então, nós pensamos em dar uma formação. Nós, enquanto entidade educacional, né, não poderíamos pensar em nada diferente do que educação para fortalecimento do terceiro setor. E aí nós conversamos e alinhamos e pensamos, então, ok, vamos oferecer um curso para essas entidades, para que elas entendam mais sobre gestão estratégica e, consequentemente, uma vez que a casa está em ordem, a gente vai conseguir captar mais recursos. Aí nós pensamos, puxa, mas curso para o terceiro setor tem tanta coisa boa já que o mercado oferece, o que poderia ser o diferencial? Então, nós criamos o primeiro banco de mentores, especialistas em terceiro setor do Brasil, né? Nós temos hoje um banco de mentores, de 60 mentores. Esses mentores são tanto pessoas, de fato, que já trabalham com o terceiro setor, mas também uma grande parte de colaboradores dessas empresas envolvidas, empresas onde os seus líderes, então, seus colaboradores sêniores, né, gerentes, diretores, né, se envolveram como voluntários, receberam uma formação de 20 horas para que eles se tornassem, então, mentores especialistas em terceiro setor. E eu te digo que foi um match, né, que deu muito certo. Nós tivemos, então, abrimos um edital, selecionamos 20 organizações de 11 municípios do estado do Paraná. Essas organizações receberam, então, um treinamento de nivelamento e, posteriormente, meses e meses de mentoria com esses gestores, que entendem tudo de estratégia, né? E como isso foi rico para as organizações. Então, foi um movimento que nos deu muito orgulho pelo resultado que ele trouxe para as organizações. Nós tivemos organizações que relatam que aumentaram em 40% a sua captação antes de terminar a mentoria. Que conseguiram reposicionar a sua imagem perante a sociedade, que entenderam a importância da prestação de contas, no sentido de aparecer bem, da transparência, né? Tivemos muitas pessoas da Uninter que foram voluntários, foram mentores voluntários, tivemos professores da Uninter que foram professores dentro desse processo, que muito nos orgulha, né? E muito nos dá uma sensação assim mesmo de gratidão, porque eles investiram um tempo muito precioso ali para estar com as organizações. E, por outro lado, nós podemos perceber também que as pessoas que nunca tinham tido contato com o terceiro setor saíram também muito impactadas e com uma visão completamente diferente do que eles tinham antes do projeto.
Ai, que bacana. Parabéns por Obrigada. mais esse projeto de sucesso, né, dentro ali do Instituto. Eu acho que a gente já está quase ali na hora do nosso intervalinho, né? Então, depois do intervalo a gente volta então para falar para vocês sobre o programa Menor Aprendiz, para que a Rose vai explicar para vocês ali como que funciona, quem que pode participar, quem que não pode e quais os objetivos desse programa. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura.
Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super E voltamos aqui do estúdio com a Rose para falar mais um pouquinho aqui sobre o IBGPEX, sobre o projeto Menor Aprendiz. Então eu queria começar, Rose, te fazendo um questionamento que eu sei que muita gente faz, mas não tem coragem de perguntar. Qual que é a diferença ali entre o Instituto e a Fundação? Nós sabemos que os dois fazem parte do Grupo Uninter ali, tem todo um relacionamento, mas qual que é a diferença de um para o outro? Então, o que acontece, Thalita? É muito legal você perguntar isso, porque, de fato, é algo que as pessoas não entendem, né? A diferença entre um instituto e uma fundação. Quando a gente fala em ONG, né? Era um termo usado até 2015, 2014, e a partir da regulamentação do marco regulatório do terceiro setor, passou-se a chamar de OSC, ou seja, Organização da Sociedade Civil. Só que é um termo que não pegou muito bem, né? Porque as pessoas estavam tão acostumadas a falar em ONG, então a gente fala ONG, OSC, é a mesma coisa. Existem duas formas de personalidade jurídica para uma ONG. Ela pode ser uma fundação ou uma associação. O termo instituto, ele é um nome, digamos, fantasia. Então, você pode colocar o nome instituto em qualquer tipo de negócio que você queira chamar de instituto. Tanto que tem até institutos, salões de beleza que chamam Instituto da Beleza, coisa assim, isso é um nome fantasia. A diferença entre uma associação, no caso, o Instituto IBGPEX é uma associação, ou seja, é a reunião de pessoas em benefício do bem comum. Então, lá em 1991, né, foi a abertura do CNPJ do Instituto, a inscrição do seu estatuto em 91, quando pessoas, né, se reuniram e falaram assim, olha, a gente vê aqui algumas questões da sociedade que nós sabemos que podemos contribuir, vamos abrir um instituto. Registraram então esse estatuto, está constituída a associação que hoje chama-se Instituto IBGPEX. Então, se você for olhar no cartão de CNPJ do Instituto, está escrito como personalidade jurídica, associação, né? É uma associação. Agora, a fundação, ela é a reunião, ela é a gestão de um patrimônio em benefício do bem comum, né? Então, para você abrir uma fundação, é necessário que exista uma doação de um fundo, ou uma doação de uma reserva ambiental, ou de um patrimônio qualquer que seja, que pode ser financeiro ou patrimônio físico, né? Uma casa, um espaço físico, e esse patrimônio vai ser gerido, então, a favor do bem comum. A diferença é que a fundação, ela é também fiscalizada pelo Ministério Público, o Instituto não diretamente, ou a associação não diretamente. Então, basicamente é isso, uma ONG sempre será uma associação ou uma fundação, e a diferença entre eles é basicamente essa. Ah, bacana. Então, Rose, começa a falar pra gente um pouquinho sobre o nosso tema do dia, né? Sobre o programa Jovem Aprendiz, Isso. né? Então, o programa Jovem Aprendiz, ele foi formalizado a partir da Lei 10.097 do ano 2000, né? Então tem aí 23 anos de existência formal do programa de aprendizagem. E qual é a finalidade dele, né? A finalidade é incluir jovens e adolescentes no mercado de trabalho, não só incluir, mas prepará-los para isso. Então, como funciona o programa Jovem Aprendiz? As empresas têm uma determinada cota que pode
ser entre 5% e 15% do seu número de funcionários, que ela necessariamente, em virtude dessa lei, obrigatoriamente tem que contratar no programa de aprendizagem, né? Exemplo, a Uninter hoje tem 35 jovens aprendizes, que são formados pelo IBGPEX e são colaboradores, funcionários do grupo Uninter, né? O programa Jovem Aprendiz, ele existe a partir da colaboração entre 3 entes muito importantes, né? Que é a empresa, como empregadora, a entidade qualificadora, que é quem forma de fato esse jovem, né, ou esse adolescente, e a escola, juntamente com a família, né, que também ali faz parte dos pilares que sustentam o programa de aprendizagem. Um jovem aprendiz, né, ele necessariamente precisa estar estudando. Então, ou ele tem que já ter terminado o ensino médio, ou ele precisa necessariamente estar estudando. Então, um dos grandes benefícios que eu vejo do jovem aprendiz, além da inclusão no mundo do trabalho e dessa preparação, é também a redução da evasão escolar, né? Porque ele, para participar do programa, ele tem que manter as notas dele, ele tem que ter frequência escolar, e isso é verificado pela entidade qualificadora. Rose, e a idade para poder participar desse programa? Porque antigamente a gente falava muito do menor aprendiz, que era só até os 17 anos e 11 meses e tantos dias, né? E a idade mínima, se eu não me engano, era 14. Como que funciona no programa que a gente tem hoje na Uninter? Isso, a idade mínima também pela lei é 14 anos, permanece 14, mas a gente pode ter jovens até 24 anos, ou 23 anos e 11 meses e 29 dias, né? Até ele completar os 24 anos, ele pode fazer parte do programa Jovem Aprendiz, tá? Por isso que a gente chama agora de programa Jovem Aprendiz e não só menor aprendiz. Mas a lei, ela é muito clara quando ela diz que a preferência é sempre para os menores, porque é muito mais difícil para um menor conseguir uma colocação, né? E é de fato quem está nesse momento necessitando dessa inclusão, né, para o primeiro emprego, do que um que já fez 18 anos, que ele tem muito mais facilidade, porque não tem, a princípio, nenhuma questão que limite a atuação dele no mercado de trabalho, ao passo que o menor tem, né? Algumas funções que são um pouco mais insalubres, ou dependendo do horário, ele não pode atuar. Então, e também não pode impactar ali na questão escolar, né? Não pode impactar na questão escolar. Por isso, o programa Jovem Aprendiz sempre atende jovens por 4 horas diárias ou, no máximo, 6 horas diárias. Né? Porque sempre a principal função desse jovem vai ser estudar. Se ele tiver que escolher entre escola e o trabalho, ele vai ter que escolher a escola. Então, o trabalho dele não pode atrapalhar o estudo. E Rose, como que é feita essa contratação? Eles têm registro em carteira e contrato de prestação de serviço? Explica um pouquinho pra gente. Ele tem registro em carteira obrigatoriamente, ele tem acesso a todos os direitos da CLT, né? Esse menor aprendiz ou jovem aprendiz, né? Quando ele tem um contrato por tempo determinado, então no nosso caso, ali no IBGPEX, na Uninter, né? Nós tínhamos um contrato que era de 11 meses, 12 meses. Agora nós ampliamos um pouquinho, estamos com um contrato que vai perto de 16 meses, justamente para que a gente consiga contratar esse jovem ainda na adolescência, né? E tentar ao máximo que ele fique até os 18 e possa ser efetivado na Uninter, né? Ai, que bacana. Porque acontecia da gente contratar jovem com 14 anos, 15 anos, 16 incompletos, terminava o contrato dele, a Uninter não conseguia contratar porque era menor de idade ainda, às vezes não tinha vaga de estágio, alguma coisa assim. Então, a gente incentiva que ele permaneça, nós incentivamos também que ele estude, terminou o ensino médio, a gente incentiva muito fortemente que ele faça um curso superior, né? E tendo a bolsa ali de quase 100% na Uninter, que esse jovem recebe. Então, ele é totalmente incentivado a terminar o ensino médio, já continuar numa graduação e, normalmente, ele é efetivado. A gente tem muitos casos, inclusive, né? Um beijo para a Pamela, que é a nossa pedagoga lá do IBGPEX. A Pamela é egressa do programa Jovem Aprendiz. Ela entrou na Uninter como jovem aprendiz. Ela fazia o ensino médio na ocasião.
ela terminou o ensino médio, se manteve como colaboradora da Uninter, foi efetivada, fez a faculdade de pedagogia, né? Fez acho que 1, 2 pós-graduações já, e hoje ela é a nossa pedagoga responsável pelo programa Jovem Aprendiz. Ai, que bacana. Né? E é muito legal, porque a gente trabalha com eles ali no dia a dia, né? A gente às vezes nem presta atenção, esse é jovem aprendiz, esse não é. Mas a gente teve a Emily, que saiu há pouco tempo também por conta dessa questão, né, que você falou de completar 18 anos, não ter completado ainda 18 anos e ter encerrado o projeto. Agora nós estamos com a Manu ali, né, no administrativo, na pós. Temos vários, assim, a gente vai se apegando a eles, né? Vai, porque com certeza. eles estão ali no dia a dia junto com a gente, realizando as atividades, nos auxiliando também nas nossas atividades, né? E é muito bacana de ver o quanto eles são comprometidos e o quanto eles gostam, né? Que daí um dia na semana tem o curso, né? Que eles fazem. Isso. Então, eles têm toda uma programação ali. É muito bacana ver que eles têm essa possibilidade, né? De estarem inseridos no mercado de trabalho, vivendo com outros profissionais que já têm alguma experiência, que já estão ali há algum tempo. Então, é muito bacana ver o desenvolvimento deles ali, né? De conseguir realmente desenvolver uma atividade e ter ali essa rotina que no futuro eles vão precisar tanto, né? Quem hoje não está inserido no mercado de trabalho e precisa, e para o menor aprendiz, para o adolescente que consegue ali uma vaga como essa, deve ser muito, muito interessante. A concorrência é muito grande, né? No ano passado nós recebemos perto de 500 currículos, né? E só temos 35 vagas, então assim, o coração fica apertado porque a maior parte a gente tem que abrir mão, mas a gente, na medida do possível, sempre tenta compartilhar esses currículos também com outras entidades qualificadoras para que eles possam ter oportunidade também em outras empresas, né? Mas é uma concorrência grande, de fato eles entram no programa ali na Uninter cientes do quão privilegiados eles foram, né, por estar num programa que é olhado com tanto cuidado ali internamente. E é muito legal a gente ver ali o desenvolvimento deles, né? O quanto eles crescem nesse período, né? Eles têm, então, eles ficam hoje, né? Esse é o formato, talvez exista alguma mudança aí para o próximo ciclo, mas hoje eles ficam de segunda a quinta trabalhando, que a gente chama da parte prática do programa Jovem Aprendiz. Então ele trabalha, ele tem uma rotina de trabalho normal, ele atende ali a uma liderança, ele recebe o suporte dessa liderança, o treinamento dessa liderança, é uma rotina de trabalho como a nossa. E na sexta-feira, no nosso caso, na sexta-feira, eles ficam em curso. O que é esse curso? Né? É a parte teórica. Então a gente, na medida do possível, vai sempre casando aquilo que eles estudam ali na teoria com aquilo que eles veem na prática do dia a dia. Então a gente faz também visita com eles, às vezes tem um jovem que trabalha na secretaria, mas a gente leva para visitar a logística, a gente leva muitos professores também para falarem sobre outras profissões, sobre o mercado de trabalho de uma forma geral, para que possa ampliar e abrir a mente deles para a possibilidade de buscar outras carreiras também no futuro e até para que eles possam escolher o curso superior que eles querem cursar dali para frente, né? Então, o fato da gente ter ali muitos professores que vão ali como voluntários, conversar com esses jovens, orientar esses jovens, né? Durante todo esse período de 1 ano e 4 meses, né? 16 meses que eles ficam ali com a gente, é muito enriquecedor, né? E a gente percebe a evolução desses jovens ao longo do tempo. É muito interessante que teve uma menina que chegou na turma passada, o professor contando para nós, né, o professor que está com eles em sala de aula, contando para nós que no primeiro dia ele pediu, no primeiro mês, ele pediu para apresentarem um trabalho e essa menina saiu correndo chorando para o banheiro, né? E ele foi trabalhando com ela com muito tato, com muito carinho, né, com foco no desenvolvimento dessa adolescente. Ela foi oradora da turma no final do ano. Né? Que bacana. Então, assim, por mais que seja complexo, a gente vê hoje aí diversas questões relativas à juventude, a questão das doenças mentais, né? Tantas coisas que assolam, né? Ansiedade, depressão. Mas quando a gente foca no resultado que a gente vai ter e a gente consegue passar por tudo isso ao longo desse período e focando no desenvolvimento desse jovem, que a gente tem um caso como esse no final, é muito gratificante, né? E isso é o quê? Isso é a união de forças, de novo, de um instituto que, sempre preocupado em resguardar os direitos desse jovem, o acesso a todos os direitos que ele possa ter, né? E uma empresa que, de fato,
ciente do seu dever enquanto empresa, que trata com todo respeito esse jovem, esse adolescente. Os nossos líderes ali na Uninter, eles são muito humanos, né? Então, a gente tem as pessoas que lideram esses jovens no dia a dia, sempre preocupados, buscando orientação com o Instituto, quando acontece alguma situação ali, como abordar, como falar, como dar um feedback, né? Então, a gente vê uma preocupação muito grande, de fato, com o lado humano do desenvolvimento desse jovem também, além do profissional, né? Ai, que bacana. Então, infelizmente, o nosso tempo está quase acabando, né? E eu ainda tenho um convite para fazer para vocês que estão nos assistindo. Agora, no mês de junho, dos dias 12 a 16, nós vamos ter o segundo Simpós, que é o Simpósio da Pós-Graduação, e nós vamos trabalhar vários temas dentro da questão da empregabilidade e cultura digital. Vocês estão vendo aí o nosso banner. Quem tiver interesse pode se inscrever ali pelo conteúdo.uninter.com, ali no site do Simpós. E esse evento ele é totalmente gratuito. E ele dá a certificação de até 50 horas. Então, para quem está fazendo graduação ali, que a gente sabe que precisa ali de umas horinhas de extensão, né, para concluir ali a carga horária do curso, já é uma mão na roda, já dá para ajudar. E sem contar que é muito conhecimento que vocês vão adquirir, né? Nós vamos ter palestrantes muito importantes, experts nas áreas que vão falar, né? Vamos contar com a participação da psicóloga Maria Rafá, que está aí nas redes sociais levando seu conteúdo, de um músico internacional, o pianista Jefferson Ubrich. Então, nós vamos ter, assim, são 10 palestras gravadas que vão ser transmitidas para vocês, mais 5 mesas redondas, uma por dia. Então, se você se interessou, dá uma corridinha lá no nosso site, acompanha a programação e participe, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós estamos preparando com muito carinho para vocês. E agora, para a gente encerrar, eu queria agradecer a sua participação, Rose, a sua disponibilidade de vir aqui contribuir com a gente e apresentar para o nosso público um pouquinho mais do Instituto da Uninter, né, que faz tantas ações bacanas, que contribui tanto aí com a sociedade. Rose, muito obrigada. Deixe suas considerações finais, por gentileza. Agradecer demais a oportunidade de falar de um tema que nos é tão caro, né, e que faz tanto sentido dentro do nosso dia a dia ali. Dizer que estou completamente à disposição, né? Quando quiser falar sobre esse assunto, é o tema da minha vida, é o que eu amo, meu propósito de vida. Então, dizer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, que se tiverem interesse, então, em saber mais sobre o programa Jovem Aprendiz, existem muitas informações disponíveis nas redes sociais do próprio IBGPEX e também no Google. Você pode acessar, então, a Lei 10.097, ter mais informações e abriremos inscrições para o programa na Uninter a partir do começo do ano que vem. Então, ali por março, abril de 2024, vamos iniciar a busca por uma nova turma. Rose, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.